Danilo Augusto Aguiar Barroso é cearense de Itapipoca. Nasceu em 16 de dezembro de 1953. Ele tem um feito extraordinário. Jogou pelo Ceará, Fortaleza e Ferroviário, foi técnico juvenil de Ceará, Fortaleza e Ferroviário e também técnico do profissional Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Em nosso estado, atuou em outros times e também levou seu futebol para Brasil afora. O maestro de hoje é o nosso querido Danilo Augusto, como também é conhecido, Danilo Baratinha. Fala, meu garoto, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Ô, João Paulo, muito feliz. Eu estava esperando porque eu vejo algumas entrevistas e a última vez eu estava vendo o Edmar, companheiro meu de muitas datas, e estava dizendo, puxa, eu estou com saudade, quando é que o João Paulo vai me chamar? Né? Então, com certeza, é uma alegria, satisfação, porque nós já convivemos bom tempo e quero estar aqui à sua disposição para falar. Você pode me espancar, viu? Que vai ser um maior prazer. Danilo, que é nosso parceiro, já entrevistamos alguns momentos, somos irmãos, estamos sempre juntos e é uma satisfação receber aqui. Cara, me fala do Danilo Augusto antes do profissional. Fez base, jogou futsal, fala um pouco aí, de forma sucinta, dessa tua parte antes do profissional. Olha, o meu início da minha carreira foi tão interessante que em algumas vezes quando eu contei, o pessoal achava até que era brincadeira, era uma pegadinha, mas não foi. Eu cheguei de Itapipoca, vim com a minha família, naquelas velhas mudanças do caminhão, veio papagaio, veio todo mundo. E meu pai tinha uma mercearia e sempre trabalhou com isso, e que vim para cá porque também se dizia que eu tinha um talento. Eu não entendia isso não, eu sabia que jogava, mas leva o seu filho para Fortaleza, que ele vai ser um jogador e tal. Aí meu pai foi pegando realmente essa marra, acreditando, e veio com todo mundo para cá. E aqui, eu disse assim, meu Deus do céu, imagina, eu tenho 67, imagina eu com 13 anos, quem é que me imaginava, há quase 50 anos atrás, quem é que ia me levar para algum time, Fortaleza, Ceará ou Ferroviário, onde eu tinha que correr atrás. Só sei que deu uma semana, eu fiquei triste demais, porque ninguém me via e automaticamente eu tinha que fazer alguma coisa. Eu, na minha cabeça, tinha que fazer alguma coisa. Saí procurando racha nas 4 horas da tarde, que tinha em toda esquina. Não tinha campo, São João Paulo. Aí tinha um grupo de meninos jogando ali, um racha 3 contra 3, entre o calçamento e a casa dele, que não tinha quase asfalto, né? E ali eu fiquei, João Paulo, até 5h30. E ninguém saía. E eu ali, doido para pedir uma vaga. Só sei que no final, faltando 10 minutos, na hora da Ave Maria, como dizia o Coca-Cola, que eu já contar essa história, um sai, ei, garotão, quer entrar aqui um pouquinho? Aí eu entrei naqueles 10 minutos. Quando eu entrei, só queria fazer o que eu sempre fazia. Eu era muito habilidoso, brincava demais com a bola, passava 24 horas com a bola, aí saí só driblando os meninos, dava chapéu. Eu não quis jogar, quis aparecer mesmo, esse é o objetivo. Terminou 10 minutos, eu fui para casa. No outro dia, 4 horas eu estava lá em pé, já tinha um grupo maior. Aí chegou mais uns 10. Só sei que algum dizia assim, é aquele. E eu já querendo sair, pensando que o menino queria bater em mim. Imagina, matuto, velho. E os meninos apontavam. Aí chegou um do meu top e disse assim, ei, tu quer jogar logo de início? Ora, mas eu tava ali doido por uma oportunidade, eu sei que nessa brincadeirazinha, cara, me colocou. Porque já tinham dito pra ele que chegou um menino aqui na rua, que era assim. Ele foi dizer o que eu fiz. E nessa racha, eu fiz mais coisas, né? Eu só queria mesmo aparecer, João Paulo, brincar. Queria que o pessoal me visse a minha habilidade. Quando terminou, o meu colega disse assim, ei, eu sou da escolinha do Coca-Cola, jogo no Ferroviário. Quer fazer um teste amanhã? João Paulo, a minha história começou assim. Que maravilha. Me levou, no outro dia, fiz o teste com Coca-Cola, que foi o meu mestre, o meu maestro durante toda a minha vida. E daí, iniciou uma carreira de 10 anos no Ferroviário. Então, tudo começou num racha, num calçamento, entre a casa dos meninos e o calçamento. Então, você se profissionalizou no Ferroviário, não? Também. Ferroviário. Ferroviário. E aí você falou, desse dia, mais 10 anos, foi uma história muito especial, mas a tua história no Ferroviário vai muito além desses 10 anos aí, tem muita coisa bacana, né, cara? Tem títulos, inclusive você chegou jogou no Ferroviário, jogou no Ceará, jogou no Fortaleza, como nós já falamos aqui na introdução. Fala um pouco da tua passagem como atleta no Ferroviário. Olha, o Ferroviário foi, como se diz, a minha casa, e eu tive uma felicidade, como poucos, de ser um atleta. Eu posso dizer para você
eu fui adotado pelo Coca-Cola. Eu morava até perto da casa dele. Coca-Cola foi realmente o meu ídolo. Só para ter uma ideia, o Coca-Cola jogou 13 anos no Ferroviário, 13 anos como capitão. Então, além de ser o maior craque que eu vi jogar, né, ele mais uns dois, ele como se tivesse me adotado. E eu comecei a jogar ali de zagueiro, porque eu tinha muita habilidade. Quando o cara perguntou qual a posição, só faltava aquela, eu tinha dito que jogar de zagueiro. Nunca fui zagueiro, mas deu certo ali no início. Então, joguei ali de 13 até 17 de zagueiro. Nesse período, a gente foi bicampeão cearense de juvenil, um título na época inédito, bicampeão invicto. Invicto, exato. Passagem muito boa. E quando eu completei 18 anos, o meu grupo todinho foi pro profissional, e eu fiquei com muita raiva, porque essa turma já estava comigo 3 anos, só que eu era mais novo do que eles 2 anos. Essa turma já estava lá. No ano seguinte, esse grupo todinho subiu para o profissional, e o Ferroviário ainda me deixou jogar mais um ano, e vendo que eu tinha possibilidade de chegar a um nível maior, me emprestou para o Maguari, para disputar o Campeonato Cearense pelo Maguari. E joguei ali o campeonato. Naquele período, João Paulo, eu não sei porquê, no último turno, quem não classificasse entre os 8, poderia ir para qualquer time ou voltar para o seu clube. Aconteceu esse mistério no Campeonato Cearense. Eu sei que eu joguei pelo Maguari 2 anos, 2 turnos. No terceiro turno, a gente jogava até com o próprio Ferroviário, foi 1-1, o Ferroviário jogava pelo empate, e o gol foi meu ainda contra o Ferroviário. Resumindo, eu voltei para disputar o terceiro turno pelo Ferroviário, que foi o quadrangular final. Aí quando eu cheguei, o William Pontes, treinador, grande William Pontes, o maior lateral do futebol de todos os tempos. Aí, Danilo, o meu ponta direita se quebrou. O garoto do juvenil é muito novo, e eu queria saber se você poderia fazer uma função tática como aquele ponta falso. Hoje se joga pelas beiradas. Na época, era o ponta direita, o ponta esquerda como o Zagallo, e alguns que vinham fazer, eles diziam que só fazer o terceiro homem pelo lado direito. Eu tinha jogado em todas as posições do Ferroviário, mas nessa eu nunca tinha jogado. A William Pontes treina aqui esses 20 minutos, no coletivo já pronto contra o Fortaleza. O cara se machucou no próprio coletivo, e ele conversando comigo no intervalo do coletivo. Aí, senhor William, me bote aí, o senhor vê aí. Danilo, faça só isso. Quando você vier para o meio, para o lateral passar, quando você for para o meio, o lateral vai para dentro e você já faz aquela triangulação. Eu só quero essa coisinha e você volte para pegar na bola. Resumindo, fui surpreendido e toda a torcida do Ferroviário. Fez o coletivo, escondeu, fez o recreativo, escondeu quando foi domingo, jogo contra o Fortaleza. Nós ganhamos o jogo de 2-0. Eu fui escolhido o melhor jogador em campo. Eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro era muito pouco. Eu vivia fazendo um cofrezinho para juntar dinheiro para comprar um relógio, porque não tinha um relógio. Eu ganhei o relógio da melhor marca, ganhei vários prêmios. Fazendo essa função que função que eu nunca tinha feito. E isso, Danilo, aqui é a segunda da minha carreira. A primeira amadora começou nesse teste. Aí começou porque eu tinha ido para o Maguari emprestado, mas ainda era uma incógnita para todo mundo. Fui emprestado para pegar maturidade. E desse jogo em diante, eu joguei 4 anos como titular do Ferroviário, só que nesse período, eu já estou assim acrescentando alguma coisa, nesses 4 anos, eu tive 2 empréstimos. Uma vez eu fui para o Fortaleza, então o Campeonato Brasileiro, eu, Sabiá e o Grilo. Série C, né? E voltei, joguei mais um ano pelo Ferroviário, e no meu 4º ano, eles me emprestaram para o Guarani de Campinas. Você foi campeão brasileiro. Eu comecei todo o trabalho, não terminei, porque o Ceará... Não sei se faz parte já dos... Pode ficar à vontade, vai falando. Então, quando eu terminei... Acho que isso foi em 77, foi o Guarani? 77. Eu fui emprestado para o Guarani, disputei o Campeonato Brasileiro. Aí, quando eu ia disputar o segundo Campeonato Brasileiro, eu vim de férias, e aqui o Ceará estava se preparando para disputar o tetracampeonato do Ceará. Certo. Aí foi quando entrou uma coisa muito estranha, que até hoje muita gente me critica. Eu era noivo com a Mary Ruth, minha esposa atual. Abraço, Mary. E cheguei de férias, eu já tinha viajado 2 vezes para 2 estados e não tinha levado, que tinha se comprometido de casar. Eu tinha ido para Natal e tinha ido para lá. Resumo da história, quando eu cheguei aqui, o Ceará bateu em cima e foi uma luta muito grande para me comprar, porque o Ceará queria ser tetracampeão e queria fazer o meio de campo Edmar, Hamilton Melo e eu. E eu tinha jogado com os 2 no juvenil, tive com o Hamilton Melo no Fortaleza, a gente se conhecia e era o que o Ceará queria.
terço meio de campo que praticamente durante 10 anos, nós três, em todos esses 10 anos, nós ficamos entre os melhores do campeonato. Pegamos a seleção. Aí ele fez a média e nos contratou. E eu tive a felicidade de ser campeão profissional. Quer dizer, pelo menos, meu filho, honra, estou ali realmente lá no palco dos melhores. Show de bola. Estamos conversando com Danilo Augusto, Danilo Baratinha, ele que é considerado um dos melhores jogadores da história do Ferroviário, com mais de 200 jogos. Ele que jogou por Fortaleza, Ceará, Ferroviário, treinou também essas equipes. Cara, e aí você passa da sua profissão de atleta para técnico de futebol. E aí uma carreira também absurdamente vitoriosa. Por exemplo, em 95, você chegou ao comando técnico do Juvenil do Ferroviário e já conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta. Em 96, em 95 você foi auxiliado profissional e em 96 você foi vice-campeão do estado também, dirigindo o Ferroviário. Fala um pouco dessa tua trajetória como técnico de futebol. Nesse primeiro momento, fala aí do Ferroviário, que foi onde você também teve as suas primeiras oportunidades. Olha, eu quando larguei o futebol, eu fiquei naquela dúvida ainda o que eu queria. Parou em 84, né, Danilo? Foi, 84. Foi meu último ano, inclusive, no Quixadá. Certo. Eu e o Arturico. Certo. Então, eu fiquei naquela dúvida. Algumas firmas bem conhecidas que disputavam os campeonatos de futsal e campo, eles contratavam os jogadores só para você ir lá se apresentar, assinava a carteira para poder jogar futsal. Porque eu também joguei futsal durante algum tempo. Não sei se não vai dar tempo, mas eu tive o privilégio de jogar pela ABB. Jogar ABB, né? Joguei 2 anos e tive o privilégio de ser tricampeão brasileiro pela seleção. Que legal. Seleção cearense. Na época, só um dado. Isso era adulto já, não? Adulto. Eu tinha 17 anos. Eu era do Juvenil do Ferroviário. Certo. Só cearense. A seleção, única vez que o Ceará disputou um campeonato brasileiro só com cearense, tá? Eu tinha 17 anos. Então, eu queria jogar futsal também, nas horas vagas, e as firmas me contrataram. Até que eu cansei. Fiquei 2 anos nessa luta. Então peraí. Parou em 84. Foi. E aí ficou atuando como futsal, jogando futsal em algumas firmas e tal, nesses 2 anos. Foi. Pronto, aí vai lá. Só pra gente entender. Aí foi quando eu recebi um convite para treinar um projeto Sítio Bethesda, na Grande Portugal, para trabalhar com garotos, para disputar campeonato cearense e dar uma arrumada no projeto, porque sempre quem ia lá eram pessoas que não eram do ramo. Quem falou aqui sobre esse projeto e falou muito bem de você foi o Wendel. O Wendel Falcão. Foi de onde surgiu o Wendel, Marquinhos, Garrinchinha e muitos atletas. Então lá, fiquei lá 3 anos, foi meu estágio, meu grande estágio. E quando deu 3 anos que eu estava nesse projeto, tá? Recebi um convite para disputar um intermunicipal. É o que eu queria já, uma primeira fase. E fui para o Bajara. Aí no Bajara a gente foi campeão e bicampeão seguido do intermunicipal. Título inédito também para o pessoal da Serra, né? Que eles chamam o pessoal da Serra. Quando eu cheguei de volta, foi que eu já tinha, porque as 2 finais foi aqui. Uma no PV e outra no Castelão. Então pronto, o que eu queria é que alguém me visse. E fiquei torcendo que alguém me conhecesse. Foi quando surgiu exatamente o Ferroviário, juntamente com o Tocantins, né, que eu tive o privilégio de fundar o Tocantins com o Dr. Vandor, e que também temos histórias belíssimas ali. Então, no Ferroviário, foi assim, esse primeiro início, né, juvenil, campeão, e era auxiliar do Ramon, daquele time que foi bicampeão cearense. Então, eu trabalhava como auxiliar técnico do profissional e, ao mesmo tempo, no juvenil. E no meio do campeonato, já no final, o Fortaleza me contrata. Aí começa a outra história no Fortaleza. Cara, você falou aí de Garrinchinha, de Marquinhos, Wendel, aí tem outros tantos nomes que você revelou, né? Valdir Papel, Robério, Rabicó, Iarle. Cara, se a gente for colocar aqui, a lista é extensa e eu tenho conversado com muitos desses atletas e a grande maioria cita o teu nome como um sentimento de gratidão pelas oportunidades, pelo cuidado que você teve como um pai realmente para essas pessoas. Em 97 você teve uma experiência interessante. Você foi se capacitar, eu não sei se foi com o Robério, inclusive, lá no Kedah, na Malásia. Fala também um pouco da tua experiência, cara, lá na Malásia. O Robério, você já sabe,
Se eu for contar a história do Roberto aqui, eu tenho que eliminar a minha, porque foi coisas tremendas. O Roberto foi um milagre de Deus, né? Eu trabalhei com o Roberto durante praticamente uns 4 intermunicipais. Sim. E sempre acreditando que ele é um atleta e ele querendo uma chance, mas eu achava muito difícil. Então, o Roberto foi aquele milagre, eu tenho que contar isso aqui para você entender. Vai lá. Por que ele fez isso? Então, eu levei o Roberto para o Ferroviário, né? Eu era, nesse período que eu era treinador, o time do BIM. Roberto não era profissional, sempre com o Intermunicipal, você conhecia ele lá, ele nunca tinha jogado como profissional. Não, inclusive nesse momento, ele trabalhava numa empresa de ônibus, na Salete. Isso, tá? isso. Trabalhava com empresa de ônibus, comendo aquele pãozinho, sabe? Com aquele suco, ele conta muito isso aqui, é muito engraçado. Quando eu passei por lá, no Conjunto do Ceará, Roberto, eu estou no Ferroviário, quer que você se apresente amanhã para você fazer um teste. Nessa brincadeirazinha, nesse teste, o Roberto passou do teste, jogou contra o Fortaleza, fez 2 gols no primeiro jogo. Então o Roberto se tornou um dos maiores tiradores do Ferroviário de todos os tempos. Por isso, aquela gratidão. Sim. Por isso que ele, quando foi para a Malásia, Danilo, eu quero te levar como prêmio por tudo aquilo que você fez, fazer um estágio lá, 3 meses comigo. Então fui com ele e foi uma sensação, porque o Roberto também lá foi um show de bola. 2 vezes vice-artilheiro do país. E foi um estágio maravilhoso, porque você imagina você fazer uma viagem de 36 horas. Meu filho, dava para me contar essa entrevista só nessa viagem, porque eu vou te contar, eu nunca vi tanto medo. É cruel, viu, cara? E tem o fuso horário e tal, um negócio meio doido, né? Você chega num dia, é loucura mesmo. Loucura, loucura. Em 2013, se eu não me engano, você dirigindo o Tiradentes, acho que foi 13, você chegou... Foi 5º colocado na competição na Série D, quase subindo para a Série C com o Tigre da Polícia Militar. Cara, que experiência também. E é a melhor colocação do Tiradentes na história, né? Em uma competição a nível nacional. Foi. Eu posso dizer que o Tiradentes foi um time que me marcou, porque eu não sei se você sabe, João Paulo, não sei se eu lhe falei, mas eu tive a oportunidade de treinar um time durante 8 vezes. Eu não sei se algum treinador tem esse recorde, tá? Então, o Tiradentes foi praticamente um time que durante 6 vezes eu entrei sempre ou na 2ª divisão ou na zona de rebaixamento. Só 2 vezes eu peguei o time iniciando, tá? Então, muitas histórias belíssimas eu tive no Tiradentes. E essa daí foi uma delas. Porque nesse momento, o Tiradentes estava lá na zona do rebaixamento, nesse campeonato. Eu tive que trabalhar como formiguinha, passo a passo, para chegar nessa colocação, para encontrar o Tiradentes numa colocação onde se dava o direito de disputar, dependendo da colocação, esse campeonato da 4ª divisão. Então, a gente fez uma campanha espetacular, chegamos a perder aqui praticamente na semifinal com o Botafogo, que é o time do Marcelo Vilar. Mas o Tiradentes já chegou já nos últimos jogos, já sem força. Já não tinha mais dinheiro. Eu já levava o time para o campo, já tinha acabado. A gente pegava o ônibus, aquele ônibus de Tiradentes, dava 2 voltas, ia treinar lá no Tocantins, ia para qualquer lugar. Então já chegamos, como se diz aqui, esgotado, pelo amor de Deus, esgotado, e fizemos uma campanha muito boa. Por pouco não sobe, não consegue esse acesso. Em 2016, e eu acompanhei muito dessa trajetória, Danilo é convidado para dirigir o Fortaleza Master. E aí tem um 40, 50, uma galera muito boa, por sinal. E o Danilo foi campeão, chegou a ser bicampeão, se eu não me engano, né? E eu acompanhei porque eu ia para os jogos e tal. Também, cara, fala dessa tua experiência aí como técnico dessa galera que você já havia treinado anteriormente, já tinha jogado junto, inclusive, com muitos deles. Fala aí como técnico master, nesse caso do Fortaleza. Então, começou a aparecer o master, né? Ceará, Fortaleza Ferroviário. E eu disse, puxa vida, eu me cuido, eu treino, faço minhas corridas, jogo minhas peladas. Eu vou jogar por um desses clubes aqui. Eu fiquei naquela dúvida. Poxa, mas eu joguei nos 3, tenho boas histórias dos 3 clubes. Para onde é que eu vou? Aí, coincidentemente, eu tinha uma amizade muito boa com o Ozete. Você se lembra, né? Da Tristeza. E nos conhecemos no Dente Leite Ferroviário. Parceiro meu, amigão. E disse, Danilo, rapaz, o Fortaleza está fazendo esses jogos amistosos. E eu acho que seria bom que tu fosse para lá. Todo mundo é da tua geração. Puxa vida, pronto. Aí, marcou um jogo, eu fui. Eu fiquei jogando lá durante 6 meses. Todo domingo tinha um joguinho. Era um lazer. Aí, a federação resolve fazer um primeiro campeonato oficial de Master. Aí eu chego lá domingo no jogo, aí se reuniram lá todo mundo.
Aí o grupo todo reunido disse, Danilo, nós tomamos uma decisão aqui hoje. Eles me fizeram medo. Por quê? Todos aqui, foi votação. Acho que você não deve mais jogar. Você não pode mais jogar. Por quê? Porque foi feita uma eleição para descobrir quem vai ser o técnico do primeiro campeonato, que eu não sabia ainda. Eles tudo me pegaram aqui. E todos aqui votaram em você como técnico. Você não é mais jogador, você é o técnico. Você vai mandar agora. Eu fiquei muito alegre porque era um campeonato oficial e ainda tinha um cachezinho, né? Achei bom. Resumo da história. Fui chamado aqueles ex-atletas do Fortaleza, da minha geração, e a gente foi campeão, invicto. Invicto, E no segundo ano o campeonato ainda ficou mais valorizado. Campeão, bicampeão invicto, sem tomar um gol. Olha só. Eu queria saber se existe um time que foi campeão sem tomar gol. Invicto eu sei que tem. Então foi muito bom, massa, muito cara. feliz. Eu realmente acompanhei muito dessa competição. Foram quantos anos dedicados, né? Quantos anos dedicados ao futebol, Danilo? Olha, de 13 anos até hoje, 57 anos dentro do futebol. 57 anos. Cara, eu queria finalizar, a gente está chegando na reta final do nosso programa, eu queria finalizar falando um pouco sobre esse teu bonezinho que é marca registrada do Danilo Augusto. É para onde você vai, todas as entrevistas, você tá com esse bonezinho aí dos Atletas de Cristo. Fala um pouco desse movimento, desse ministério Atletas de Cristo. Quantos anos acontece aqui no Ceará? Eu sei, porque eu já participei, já ministrei lá com a turma, já fui em alguns momentos. Mas, para quem não conhece, fala um pouco aí dos Atletas de Cristo em Fortaleza. Bem, Atletas de Cristo é uma história que já está dentro do sangue. Aqui em Fortaleza temos 38 anos. Olha só. Que nós ministramos esse Ministério Atlético de Cristo no Colégio 7 de Setembro, só agora nessa pandemia que nós estamos parados lá, nós fazemos, inclusive você nos convidados já na próxima para dar uma palavra lá. E eu tive o privilégio, na época, de conhecer pessoas importantíssimas como João Leite, né? Sim. Baltazar, eu estava no Paraná nesse período, foi lá onde eu me converti. E quando eu voltei, eu fui chamado para disputar um jogo da seleção brasileira de Atletas de Cristo contra a seleção mineira. E eu não tinha como chegar lá porque eu vim de férias e era muita coisa, é muita grana para ir, né? Resumindo, eu terminei arrumando aqui dinheiro emprestado e fui. Na volta eles me ressarciram tudo, que eu fiquei impressionado. Fizemos esse jogo e eu fiquei muito empolgado. Pela primeira vez eu jogando com a camisa Atleta de Cristo, Seleção Brasileira de Atleta de Cristo, contra a Seleção Mineira, isso com um grande jogador, até o Reinaldo jogou, o João Leite, Baltazar e uma série de jogadores. Quando eu cheguei em Fortaleza, a empolgação foi muito grande e eu fiquei em contato direto com esse pessoal e aqui nós iniciamos através do Gilson, né? Sim. Que na época jogou São Paulo. Aí eu fui fazer o mesmo jogo da seleção cearense, né? Contra a seleção do interior e o Gilson ali, na hora que a gente ia bater uma falta, o Gilson olhou para mim e disse assim, Danilo, o que é que eu posso fazer para me ser um atleta de Cristo? E eu estava orando, pedindo ao Senhor, eu só quero começar quando o Senhor me der um atleta de nome para me poder iniciar esse ministério. E naquele dia, o Jaceni, que jogava Corinthians, eu tinha chamado ele, ficou na minha casa, disse, Jaceni, tá aqui a primeira ovelha, pega ele ali de lado, esse cara fez isso aqui, eu fui dizer para ele, que ele não tinha visto. E ali ele ficou em cima e depois o Gilson tomou aquela decisão, começamos o Atleta de Cristo, primeiro atleta de Cristo aqui. Claro, fui eu, mas o primeiro a ser chamado para começar o Gilson, que era o maior ídolo do Fortaleza na época. Então esse trabalho está ainda há 38 anos. Danilo e Meire à frente desse trabalho ainda e, claro, algumas pessoas ajudando. João Paulo, eu e a Meire Ruth, minha esposa, nós descobrimos também, não foi agora não, que nós somos os únicos líderes no Brasil que ainda está vivo com o projeto. Houve uma mudança generalizada em todos os lugares. Sim. E Deus nos beneficiou, nos deu essa alegria de a gente continuar com esse trabalho ainda. Legal. Estou conversando hoje com Danilo Augusto. Agora vamos entrar no quadro final, tá? Que é o debate pronto. A gente faz uma pergunta, ele responde com aquilo que vem no seu coração. Roda a vinheta. Vamos lá, meu irmão. Começando o debate pronto, eu queria que você dissesse pra gente um jogo que mais te marcou. Eu sei que são tantos, mas um jogo que mais te marcou. Olha, é para contar detalhes, é só dizer qual foi o jogo? O jogo. Pode explicar o porquê, né? Rapidinho.
eu tinha fundado a Uniclinic há pouco tempo, tinha saído e voltei que o Clóvis Dias entrou e me convidou para mim ser o treinador do Fortaleza para jogar do Uniclinic para jogar contra o Fortaleza, e o Fortaleza nesse momento estava com 2 anos e meio que não perdia um jogo no Brasil. Inclusive o próprio Ceará estava com 14 derrotas. Então o doutor Vandô me chamou e disse: Danilo, o que é que você quer para a gente não perder mais de 4, que o Fortaleza estava dando goleada em todo mundo? Eu disse: doutor Vandô, eu quero esse time concentrado e treinado durante uma semana para mim trabalhar bem. Você me deu os 3 últimos jogos do Fortaleza para me estudar bem aqui. Então, na época do Clodoaldo, o time era uma máquina, o 3-5-2. E nós ganhamos esse jogo de 2-0 e domingo, seguidamente, emendamos e ganhamos do Ceará de 3-2. E a gente, de lanterna, disputamos quadrangular, tiramos o 3º lugar no Campeonato Cearense. Maravilha. Um ídolo no esporte, cara. Olha, morreu alguém, mas o meu maior ídolo é Pelé mesmo. E aqui, 2 pessoas que eu admirei demais, Hamilton Melo e Edmar. Hamilton Melo e Edmar, que legal. Até porque nós fizemos esse meio de campo juntos, meio de campo absurdo. E jogamos praticamente quase 5 anos, um contra o outro. E depois nos juntamos. Então ficou muito, muito legal. Que legal. Um técnico que te inspirou, você tem uma carreira vitoriosa. Teve alguém que você se espelhava e tal, eu quero esse camarada como referência? Olha, o melhor técnico considerado do futebol cearense de todos os tempos chama-se Moésio Gomes. Eu acompanhei o Moésio trabalhando muito contra, e o Moésio foi para o Ceará no último turno do tetracampeonato. Então eu tive o privilégio que eu vivia sonhando um dia ser atleta do Moésio Gomes, porque ele era irmão do maior jogador que eu vi jogar na minha vida, que chama-se Mozart. Exato. E que no final ele foi meu treinador. Então, Mozart como o melhor atleta e o seu irmão, para mim, como o melhor técnico. Que legal. Cara, deixa eu ver aqui qual é que eu vou falar aqui. O Danilo tem um sonho ainda? A gente costuma falar aqui que o atleta maestro da bola sonha, mas não só enquanto é atleta. Quando para de jogar, também continua sonhando. Qual é o sonho do Danilo? Olha, eu ainda penso estou num projeto hoje, né, trabalhando no Futipaz, e como também um trabalho do Ferroviário, do Sub-20, que é uma filial feita na minha casa. Legal. Mas eu sonho em ter um projeto que eu seja um dos donos, um coordenador, para mim começar a trabalhar com garotos dessa faixa de quem sabe, 11 até 20 anos. E como eu fiz durante muito tempo, mas sempre como alguém, como empregado. E eu sei porque que muitos atletas não seguiram a carreira. Não dá para contar aqui que talvez de cada 10 que surge, 3, 2 que chegam um patamar mais alto. E eu sei o início dessa história desse menino, porque eu vivi isso aqui. Então eu queria poder ajudá-los, tá? E fazer um trabalho melhor com alguns companheiros na formação desses atletas, porque hoje a formação do atleta é muito difícil, porque praticamente os meninos da minha época jogavam em todo lugar. Alguns chegavam com 18 anos de idade e, como o Roberto, ia fazer um teste e passava, porque tinha campeonato de todo jeito. Hoje, devido às facções, hoje tem 2 campos perto da minha casa, uma distância de 3 quarteirões, 2 areninhas. Essa daqui nem vai para essa aqui nem vem para essa aqui. Quer dizer, em 3 quarteirões você não pode atravessar. Então, um pouco de dificuldade. Então, meu sonho um dia é trabalhar numa formação de atletas onde nós podemos, eu com mais alguns profissionais, ajudá-los em todas as áreas. Legal. Tem algum momento, alguma situação na tua carreira, como técnico, como atleta, que você gostaria de apagar da tua história? Poxa, eu não precisava ter vivido isso. No próprio Tiradentes, por incrível que pareça, eu fiquei muito magoado quando eu fui chamado pela última vez para o Tiradentes, e o Clóvis Dias, uma pessoa que eu trabalhei a vida inteira com ele, praticamente que me levou para muitos lugares. Eu fui chamado para disputar 2 competições ao mesmo tempo. Eu e o Gilson, que era meu auxiliar. E eles fizeram um levantamento, achavam que eu tinha condições de trabalhar nas 2 categorias, que os campeonatos eram praticamente quase juntos. Tinha jogos até no mesmo dia. É uma luta muito grande. Eles me aumentaram o ordenado, disseram que eu tinha uma quantia a mais se o time subisse, porque o Tiradentes estava na 2ª divisão, e o Sub-20 era para ver se eu
em cima da minha experiência, traria pelo menos uns 6, 7 jogadores para o profissional, coisa que o Tiradentes nunca fez. Então foi uma luta muito grande. Eu terminei aceitando, porque eles quase me obrigaram, porque me deram umas condições boas. Eu fui com o Gilson. Uhum. Resumo, o profissional do Tiradentes, com menos de 4 rodadas, já era campeão e subimos para a primeira. O Sub-20, que nunca tinha ido para Taça São Paulo na história, com 55 anos de vida, a gente conseguiu ir para a final. Nós ganhamos de todo o time do Ceará, Fortaleza e Ferroviário, e fomos vice-campeão, e o campeão e o vice ia para Taça São Paulo. E uma semana depois, eu fui chamado para rever, o presidente me chamou, eu pensava que era para assinar contrato, um time campeão e outro na Taça São Paulo, duas coisas inéditas. E o Cláudio Dias era o coordenador, e ele me ofereceu 13 jogadores, e ele queria que eu colocasse os 13 jogadores para jogar, a metade do profissional, a metade do sub-20, eu vi que não tinha condições, e ele não ficou satisfeito, porque era o jogador dele, tá? E por conta disso, quando terminou, ele me dispensou. Em vez de eu chegar lá, eu tinha ainda uma gratificação, foi rasgado, tá? Talvez tenha sido a minha maior mágoa no futebol. Eu gastei alguns diazinhos para perdoá-lo, porque é um time que eu tenho uma gratidão muito grande. Como eu falei, trabalhei 8 vezes. E você chegar lá, quando eu cheguei lá, era um treinador na mesa. Já estava certo. Então isso foi difícil para mim. Ok, para finalizar, o que representa a família para Danilo Augusto? Olha, é tudo. Se por acaso eu não tivesse hoje mulher, filhos, netos, talvez eu ia me agarrar com o restante da família, que sempre a gente teve assim, uma união muito grande. Mas tudo que eu estou dentro de campo, tudo que eu estou fazendo, é pensando na família, como retribuir e como poder ajudá-los. Então, para mim, está em primeiro lugar. Amém. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação aqui no Maestros da Bola. Estamos com as portas abertas, caso você precise, tá? Estamos na torcida pelo Danilo Augusto e família. Um abraço para Meire, Miley, enfim, toda a família, muito especial. Muito obrigado, Deus te abençoe, cara. Obrigado, João Paulo. Foi um prazer muito grande. Falar com você, já temos uma amizade muito boa, não só profissional, mas espiritual também. E você também está já convidado para daqui a 2 semanas, você também falar um pouco do Ministério Atrás de Cristo, no qual nós fazemos isso toda semana. Demos esse mês de férias, né? 38 anos, né? Então, muito bom. Estou aqui muito feliz, porque sempre a gente está rememorando algumas coisas. E quando a gente chega na cidade, a gente tem prazer de estar falando algumas coisas que veio no passado, um pouquinho de velho, viu? Mas não deixa de renovar a gente. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Beleza, você acompanhou mais um Maestros da Bola, o melhor acervo do futebol cearense, do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.